Videobook do livro, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original, Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. Mas 2 dias depois, como não apresentava mais os sintomas da privação da droga, eles me mandaram para o serviço B, onde me devolveram as roupas e tinha até o direito de comer com faca e garfo. No serviço de admissões eles só nos davam uma colher de sobremesa. Ali encontrei 3 outras viciadas, meninas que conhecia. Sentamo-nos na mesma mesa, logo batizada pelas velhinhas de A Mesa das Terroristas. Uma das meninas, Liane, já passara muito tempo em cana. Ela também confirmava que Bonis Rent era pior que uma prisão, principalmente porque no xadrez havia sempre um meio de encontrar heroína, enquanto ali era muito difícil. Apesar disso, agora que estávamos em 4, nos divertíamos bastante, mas pouco a pouco comecei a ficar apavorada. Era impossível conseguir uma frase sensata dos médicos quando eu lhes perguntava quando iriam enviar-me para a terapia. A resposta era sempre: vamos ver, ou besteiras semelhantes, que eles falavam aos loucos durante todo o dia. Havia sido combinado entre minha mãe e o setor de ajuda à infância que eu passaria 4 dias em Bonis Rent, o tempo para constatar que eu estava limpa, e depois começaria a terapia. Mas não existia mais a vaga prometida no centro de terapia, apesar de eu ter feito o tratamento de privação sozinha e ter chegado quase limpa. E num belo dia queriam que eu assinasse um papel no qual aceitava, por minha própria vontade, uma permanência de 3 meses no Hospital Bonhoeffer. É claro que recusei e disse que queria partir imediatamente. Se eu vim por minha própria conta, poderia partir quando me conviesse. Aí o médico-chefe me disse que, se eu não assinasse, ele pediria um internamento ex-officio de 6 meses. Senti que caíra numa cilada. Louca de angústia, percebi que me entregará indefesa nas mãos desses médicos idiotas. Eles podiam me dar qualquer diagnóstico, neurose grave, esquizofrenia ou sei lá o que mais. Não tínhamos mais nenhum direito quando éramos internados em um hospital de loucos. Aconteceria comigo o mesmo que acontecerá com boneca. O pior era que nem eu mesma sabia qual era o meu grau de loucura. Devia admitir que era neurótica. Minhas entrevistas com os conselheiros do Centro Antidroga ao menos me ensinaram que a toxicomania é uma neurose, um impulso obsessivo. Foi o que pude concluir quando pensei na coisa. Ter feito tantos tratamentos para recomeçar em seguida, sabendo perfeitamente que aquilo acabaria me matando. Tudo o que fazia minha mãe sofrer, a maneira como me comportava com os outros, é claro que não era normal. Devia estar muito destruída. E lá estava eu imaginando como fazer para impedir que os médicos e enfermeiras percebessem que estava louca para sempre. Essas enfermeiras me tratavam como uma idiota, como as outras doidas. Eu me esforçava para nunca me mostrar agressiva com elas. Quando os médicos me faziam perguntas, dava-lhes respostas diferentes das que me ocorriam espontaneamente. Tentava com todas as minhas forças não ser eu mesma, mas uma outra pessoa, totalmente normal. E quando eles me davam as coisas, eu me arrependia por não ter dito só besteiras. Então, certamente, eles deviam pensar que estava completamente louca. Tudo o que me propuseram em matéria de terapia foi fazer tricô. Mas absolutamente não me interessava, e achava que aquilo não me ajudaria. Naturalmente havia grade nas janelas, mas como Bonis Rent não era uma prisão, eram volutas, mais decorativas. Virando a cabeça de certa forma, podia enfiá-la entre 2 curvas, e isso me permitia ver melhor lá fora. Passava horas assim com o pescoço enroscado naquela coleira de ferro. Veio o outono e as folhas se tornaram avermelhadas e amareladas. Entre 2 árvores o raio de sol que estava se pondo caía diretamente sobre a minha janela todos os dias, e isso durava 1 hora.
Às vezes amarrava minha caneca num pedaço de lã, fazia-a atravessar a janela e me divertia batendo-a contra o muro, ou então durante uma tarde inteira tentava, sem sucesso, pegar um ramo com um cordão, na esperança de colher a folha. À noite pensava, se você não estava doida ao chegar, acabou ficando. Nem mesmo me autorizavam a ir ao jardim, para andar em círculo como as velhinhas. As terroristas tinham direito a uma saída ao ar livre todos os dias. Eu não. Tentaria fugir. Aliás, eles tinham razão. Encontrei uma velha bola de futebol no armário. Jogava-a infatigavelmente contra os painéis de vidro de uma porta enferrujada. Talvez eles acabassem se quebrando. Não demoraram muito a tirá-la de mim. Meti a cabeça no vidro. É claro que o vidro era resistente. Tive a impressão de ser um animal feroz em uma jaula minúscula. Andava ao longo das paredes horas e horas. Uma vez tive uma terrível necessidade de correr. Corria como uma louca, de ponta a ponta do corredor. Ida e volta, até que caí de cansaço. Um dia roubei uma faca. À noite Liane e eu raspamos a massa de uma janela com ferrolho, mas sem grades. A vidraça não se mexeu nem 1 milímetro. Na noite seguinte, depois de ter aterrorizado as velhinhas, que não ousavam se mexer, algumas achavam que éramos terroristas de verdade, desmontamos uma cama para tentar tirar as grades de uma janela que ficara aberta. É claro que a ação estava destinada ao fracasso. Fizemos tanto barulho que a guarda da noite caiu em cima da gente. Comportando-me assim, percebi que não teria nenhuma chance de sair um dia da casa de loucos. Por mais que me esforçasse para não me drogar, a minha saúde estava cada vez pior. Tinha uma barrigona, meu rosto estava flácido e inchado, sem cor. Quando olhei no espelho, percebi que parecia uma pessoa que já havia passado 15 anos no Bonis Rent. Quase não dormia mais. Aliás, ficávamos acordadas quase todas as noites por incidente no serviço. E continuava sempre à espera de uma chance para fugir. Sabendo que era inútil, me embonecava todas as manhãs, como se fosse a cena, penteava calmamente meus cabelos, maquilava-me e até preparava o meu casaco. No entanto, um dia recebi a visita de um cara da ajuda à infância. Ele também não achava nada para me dizer, a não ser, vamos ver. Mas ao menos ele me contou onde estava Detlef. Em seguida lhe escrevi uma longa carta. Assim que a pus na caixa do correio, comecei outra. Era bom poder esvaziar meu coração, mas não totalmente, pois sabia muito bem que aquelas cartas seriam abertas. Haveria censura, possivelmente na saída da carta, em Bonis Rent, e, sem dúvida nenhuma, quando chegasse à prisão. Era, por isso, obrigada a mentir, contava, por exemplo, que não tinha nenhuma vontade de me drogar. Pouco depois recebia notícias de Detlef. Um monte de cartas de uma só vez. Ele me escreveu que fizera uma enorme besteira roubando aqueles cheques, mas ele só tinha uma ideia em mente: voltar a Paris para se desintoxicar. Ele queria me fazer uma surpresa, pois nunca conseguiríamos juntos. Detlef me escreveu que estaria livre dentro em breve e em seguida iniciaria uma terapia. Disse-lhe que iria começar a minha logo. Nós nos prometemos, então, que após a terapia viveríamos juntos em nosso apartamento. Recomeçávamos, e dessa vez por correspondência, a construir castelos no ar, só que quando não estava escrevendo a Detlef, tinha a impressão de estar condenada pelo resto da vida ao Bonis Rent. Tive sorte. Minha micose voltou. Todos os dias enchia a doutora dizendo: me sinto muito mal, precisa me mandar para o hospital. Uma manhã me levaram com uma boa escolta ao hospital Rudolf Virchow, onde me internaram imediatamente, pois, apesar de tudo, meu estado era bastante grave. Soube, através da radiotóxicos, como se fazia para fugir de um hospital.
Tentei conseguir uma permissão de parque, isto é, autorização para ir ao parque do estabelecimento. É claro que não era dada facilmente aos viciados, mas eu conhecia um truque. Fui falar com uma das enfermeiras, que era uma menina linda, com olhos rasgadinhos, expliquei-lhe que gostaria de ajudar aquelas pobres velhas grudadas em cadeiras de rodas. Será que ela me permitiria levá-las para passear às vezes no parque? A enfermeira, que não desconfiava de nada, me felicitou pelo meu bom coração. Peguei uma velha e lhe ofereci meus préstimos. Ela me achou uma menininha boazinha. Empurrei um pouco sua cadeira de rodas por uma alameda e lhe disse: espere-me um minuto, vovó, volto em seguida. 30 segundos depois estava na rua. Enfiei-me imediatamente no metrô, em direção à estação Zou. Nunca tinha tido tal sensação de liberdade. Fui até o bar da Universidade Técnica. Depois de ter dado uma voltinha, fui sentar-me em um banco ocupado por 3 jovens viciados. Contei-lhes que acabará de fugir do Bonis Rent. Eles ficaram de boca aberta de admiração. Tinha uma bruta vontade de me picar. Um dos rapazes era fornecedor. Ele concordou em me dar crédito se eu lhe mandasse uns clientes. Está certo. Eu me apressei em picar-me no banheiro do restaurante universitário. Piquei-me só com a metade da dose. Aliás, a heroína não era lá essas coisas. Eu me sentia bem, mas me conservava lúcida, pois devia dar uma mãozinha para o cara. Era um rapaz jovem, com seus 16 anos, que eu conhecia um pouco por tê-lo visto com fumadores de maconha no parque. Ansenhade. Ele ainda ia à escola. Era um fornecedor novato, senão não teria me dado a heroína logo de cara. Eu teria que ganhá-la antes de mais nada. De repente percebi que o pedaço estava cheio de policiais à paisana. O cara não percebeu nada. Ele não compreendia os meus sinais de alarme. Precisei ir ao encontro dele e lhe assoprar ao ouvido os tiras para que ele reagisse. Fui calmamente em direção à estação Zou, e ele me seguiu. Um viciado se aproximou de mim. Eu lhe disse: não se mova, meu velho, há uma batida no restaurante universitário, mas eu posso te conseguir uma heroína das boas. O jovenzinho já estava do meu lado e tirava o pacote de droga do bolso, falando ao cara que era só para ele ter uma ideia. Não era possível. Havia uma batida a 300 metros e o cretino tirava o pacote de heroína do bolso. 2 policiais à paisana que andavam por ali avançaram em nossa direção. Era inútil começar a correr, pois eles nos pegariam na hora. O fornecedor jogou os seus saquinhos fora, um verdadeiro turbilhão de papel alumínio rosa-choque. Ele acreditava, sem dúvida, poder jogar tudo isso sobre nossas costas, ou seja, nas do outro viciado e nas minhas. Colocaram-nos de braços erguidos para ver se estávamos armados, quando o mais velho de nós não tinha nem 16 anos. Aquele policial sujo aproveitou para passar a mão nos meus peitos. Mas eu estava muito tranquila. Havia tomado a minha picada e depois do Bonis Rent nada mais me dava medo. Executei o meu número de menina bem educada. De repente, os policiais que verificavam as nossas identidades se mostraram bastante bonzinhos. Um deles me disse: Deus, você não tem 15 anos, o que está fazendo aqui? Respondi: estou passeando, e pus um cigarro na boca. Isso o irritou: jogue isso fora, é um veneno na sua idade. Joguei o cigarro. Levaram-nos ao comissariado da Praça Ernst Reuter e nos trancaram numa cela. O aprendiz de fornecedor perdeu a calma. Gritava sem parar: deixe-me sair. Deixe-me sair. Tirei o meu casaco, enrolei-o para fazer um travesseiro, deitei sobre a armação da cama e tirei uma soneca. A cana não me apavorava mais. E certamente eles não sabiam ainda que eu era uma fugitiva do Bonis Rent. Efetivamente,
eles me soltaram depois de 2 horas. Voltei à universidade técnica. No caminho minha consciência começou a me atormentar. Assim, mais uma vez, asterisco recaíra na primeira oportunidade. Chorei bastante. E agora, que fazer? Não podia aparecer em casa de minha mãe com a pupila feito cabeça de agulha de tricô, tentando agradar. Olá, mamãe, estou aqui. Eu me mandei, prepare-me um bom rango. Fui ao centro antidroga da Universidade Técnica, que estava instalado no antigo restaurante universitário. Os caras que trabalhavam lá eram legais. Eles me levantaram o moral o suficiente para que eu me decidisse a telefonar para minha mãe. Ela ficou um pouco tranquila sabendo onde eu estava. Chegando a casa dormi, pois estava com 40 graus de febre. Comecei a delirar. Minha mãe chamou o médico de plantão, urgente, e ele queria me dar uma injeção. Fiquei em pânico, não me importava de me pecar nos braços 2 ou 3 vezes por dia, mas uma picada na bunda me dava um medo terrível. A febre caiu logo em seguida. Mas eu já não era mais que um farrapo, Bonis Rente havia acabado comigo, física e psicologicamente. Quando consegui ficar de pé, depois de 3 dias de cama, corri ao centro antidrogas. Para chegar lá, fui obrigada a atravessar a cena, o café. Atravessei tudo correndo, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Durante uma semana fui todos os dias ao centro. Finalmente, encontrar alguém que me ouvia. Pela primeira vez me deixaram falar. Até então sempre me haviam feito grandes discursos. Minha mãe, meu pai, os caras da Narconon. Todo mundo. Ali me pediam para contar o que estava acontecendo. Ainda corri à faculdade quando já estava com o rosto amarelo como limão. Naquela manhã encontrei uns amigos no café. Eles, literalmente, se mandaram gritando: desapareça, você não vê que está com icterícia? Não, eu não queria ver. Era uma loucura, cada vez que ficava limpa, depois de certo tempo, com a esperança de enfim me desligar, pegava a doença profissional dos viciados. Quando minha dor de barriga se tornou insuportável, pedi à minha mãe que me acompanhasse à clínica Seglitz. Eu a havia escolhido porque ali a comida era razoável. Passei 2 horas na sala de espera, torcendo-me de dores na cadeira. Qualquer enfermeira era capaz de fazer o diagnóstico, podia-se ler em minha cara toda amarela. Mas ninguém fazia nada. A sala estava cheia de gente, incluindo-se também crianças. Se minha icterícia fosse contagiosa, o que já havia acontecido comigo, poderia contaminar todo mundo. Depois de 2 horas decidi que já bastava. Arrastei-me pelo corredor apoiando-me na parede, pois estava muito fraca e sofria como uma condenada. Procurei o serviço de doenças contagiosas. Passou um médico, falei com ele, dê-me um leito. Não quero contaminar todas as pessoas. Tenho icterícia, será que vocês não perceberam? Ele sentia muito, mas não podia fazer nada, deveria voltar ao serviço de recepção. Finalmente, quando fui recebida por uma médica, preferi contar-lhe imediatamente que era uma viciada. A resposta veio glacial: lamento, neste caso não é da nossa competência. Quando se tratava de drogados não era da competência de ninguém. Outro táxi. Minha mãe estava furiosa depois que aqueles médicos não quiseram me atender. Na manhã do dia seguinte ela me levou ao hospital Rudolf Virchow. Como havia fugido de lá, fiquei em maus lençóis. Um jovem estudante colheu meu sangue para os exames. Expliquei-lhe tudo de uma só vez: nesta veia não, ela é dura como um pau. É preciso procurar uma por baixo. Não pique na vertical, pique em linha oblíqua, senão a agulha não entrará. O cara estava todo confuso, mas isso não o impedia de picar uma veia endurecida. Por mais que movesse o êmbolo, não conseguia tirar uma gota sequer de sangue. Para finalizar,
a agulha escapou literalmente do meu braço por causa do vácuo que se formou na seriga. Depois disso, ele me perguntou onde deveria enfiá-la. Dormi durante 2 dias seguidos. A minha icterícia não era contagiosa. No 4º dia, minhas dosagens hepáticas eram mais ou menos regulares. Minha urina estava muito menos vermelha e meu rosto voltava, pouco a pouco, à sua brancura. Como combinado, telefonava todos os dias ao centro antidroga. Esperava que eles encontrassem logo uma vaga na terapia. E num domingo, na hora de visitas, a surpresa, minha mãe ali estava, acompanhada de Detlef, que acabava de ser solto. Juras de amor, beijos e carícias. A felicidade. Tínhamos vontade de estar a sós, fomos dar uma voltinha no parque do hospital. Foi como se nunca tivéssemos nos separado. E, de repente, estávamos no metrô, em direção à estação Zou. Tivemos sorte, o primeiro cara que encontramos era um amigo, Wilhelm. Ele era um sortudo, vivia com um pederasta, médico e escritor muito conhecido. Wilhelm não só era cheio da grana como também estudava em um colégio particular. Wilhelm nos deu uma picada, e eu estava de volta ao hospital para o jantar. Detlef voltou no dia seguinte. Dessa vez foi difícil encontrar heroína, e voltei ao hospital só às 10h30. Não encontrei meu pai, que viera se despedir antes de partir para a Tailândia. Na visita seguinte minha mãe estava de novo com seu ar desesperado. Só faltava essa. Além disso, o cara da droga informações veio ver-me e xingou-me de irresponsável. Eu lhe jurei que tinha, sinceramente, de desligar-me. Jurei aos outros e a mim mesma. Detlef disse que a culpa era toda sua. Ele chorou. Depois foi, por sua vez, ver as pessoas do centro e, no domingo, me disse que lhe haviam conseguido uma vaga na terapia. Ele iria começar no dia seguinte. Felicitei-o, agora tudo vai caminhar bem. Eu também terei um lugar, e nunca mais faremos besteiras. Fomos passear no parque. Propus, e se fossemos correndo à estação Zou? Eu gostaria de comprar o 3º volume de Retorno do Planeta Caveira, um romance de terror que estava lendo. Minha mãe não o encontrou. Detlef, parabéns, minha cara, você tem necessidade de ir até a estação Zou para comprar um romance de terror? Seria melhor dizer logo de cara que você tem vontade de se picar. Exasperava-me ver Detlef tomar ares superiores, representar o virtuoso. Além disso, não tinha nenhuma segunda intenção, só tinha vontade de ler o fim de Retorno do Planeta Caveira. Respondi, você está louco, vendo coisas. Aliás, você não é obrigado a me acompanhar. É claro que ele me acompanhou. No metrô, fiz minha brincadeira habitual, provocar as velhas balofas. Isso sempre irritava Detlef, que se refugiava na outra extremidade do vagão. E, como sempre, eu gritava, ei, meu velho, não finja que não me conhece. Você não é melhor que eu, e todo mundo percebe. Então, recomecei a perder sangue pelo nariz. Isso já estava acontecendo há algumas semanas, sempre que entrava no metrô. Era horrível, e eu passava o tempo todo limpando o sangue do rosto. Felizmente encontrei imediatamente o tal romance. Bem-humorada, sugeri a Detlef fazermos um passeio a pé, afinal de contas é o seu último dia de liberdade. Nossos passos nos conduziram automaticamente à cena. Stella estava lá, e também as 2 Tinas. Stella ficou louca de alegria de me rever, mas as 2 Tinas estavam na pior, em pleno bode. Elas voltaram da Kurfürstenstrasse de mãos abanando. Tinham esquecido que era domingo. E, no domingo, os clientes estavam com suas mulheres e filhos.